Olá pessoal, aqui quem fala é o Rafael Pilati, eu sou Head de Marketing e criador do método Marketing de Confiança. Meu objetivo aqui com esse podcast é trazer experiências e ferramentas reais e do dia a dia que qualquer empreendedor possa aplicar no seu negócio. O método é baseado em construção de relacionamentos entre empresas e pessoas, parceiros, fornecedores, criadores, visando 4 objetivos principais. Número 1, conexões autênticas. Número 2, acelerar a jornada de compra e decisão do cliente. Fidelização e transformar seus clientes em promotores, indicadores da sua marca, do seu negócio e dos seus produtos. Hoje eu estou com mais um amigo meu aqui. Ele é diretor de novos negócios e atua em algumas empresas bem relevantes e presta algumas consultorias também. Ele vive o dia a dia do empreendedor que tem problemas, desafios, objetivos e sonhos de fazer um negócio próspero, né? Construir um negócio próspero. E a gente vai bater um papo para trazer ferramenta, trazer experiência prática do dia a dia. Aqui comigo, André Lucato, meu amigo, obrigado por ter vindo hoje aqui. E vamos bater um papo bem legal e desvendar algumas estratégias, algumas experiências para dar ferramental, dar possibilidades para o empreendedor que muitas vezes está sozinho, está sem perspectiva de fazer seu negócio prosperar. E a gente sabe que existem desafios, mas existem muitos mecanismos para ele chegar naquele resultado. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Fala, Rafa. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Acho que já fizemos isso muitas vezes, né, informalmente, todo esse tempo que nós conversamos, e hoje estamos aqui no seu cantinho aí do Marketing de Confiança para falar um pouquinho sobre os desafios do empreendedor. Ótimo, ótimo. Eu acho que você traz essa questão de dia a dia, né? A gente conversa muito sobre isso e acho que o objetivo aqui é que seja um papo solto, que seja uma coisa super tranquila e que a gente traduza de forma simples para o empreendedor essas ferramentas. Porque muitas vezes a gente olha da porta para fora, parece tudo difícil, parece tudo complexo. E sim, tem coisas que são complexas, a gente sabe desses desafios, mas eu acho que nosso papel aqui, a nossa função é traduzir e simplificar. Eu acho que para começar, o melhor caminho é você conta um pouco da sua trajetória, conta um pouquinho de tudo que você construiu até chegar nessa posição. Tem muitos momentos, eu acho que a conjuntura da sua experiência é muito interessante para a gente elucidar coisas para o empreendedor, mas acho que melhor que ninguém você contar isso é o ideal. Legal. Normalmente eu pulava a parte do esporte, né? Sempre quando no início da carreira pulava essa parte porque achava que não era tão interessante, e no decorrer dos anos eu fui vendo que o esporte cria caráter e é essencial para o mundo do empreendedorismo, que acho que a gente vai chegar lá, né? Então iniciei minha carreira empreendedora, como nós já conversamos, no esporte, né? Com 10 anos sempre fazendo esporte, com 15 as coisas amadureceram mais e vi que eu queria o esporte como profissão, né? E como todo bom garoto brasileiro que sonha em chegar lá, mas em determinado momento eu acabei indo para os estudos, né? Então joguei acho que até os meus 20 anos, tive uma conversa com os meus pais e decidi que não gostaria mais de ir para o mundo do esporte e sim ter uma carreira de estudo e trabalhar no meio corporativo, e acabei indo por essa área. Então, até os 20, joguei profissionalmente, estudei Direito, tá? Então, sou formado em Direito, né? Sou advogado de formação, tenho 2 pós na FGV e alguns cursos complementares nessa área de empreendedorismo, coaching, etc. Então, é basicamente isso. Pô, ótimo. Vamos do começo, porque você brincou que normalmente não fala sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que
não só moldou o seu caráter, mas criou experiências e vivências dentro do esporte. Ele não falou muito, mas ele jogou futebol, tentou concretizar esse sonho, que é o sonho de muito brasileiro. E eu acho que no mercado, muita gente fala desse paralelo entre o esporte e o empreendedorismo, que tem a ver com persistência, com resiliência, com acreditar, com autogestão, com obter resultado. E eu queria que você fizesse um pouco esse paralelo, porque você começou muito jovem. É uma coisa que, nesse momento, é super difícil falar de maturidade nessas horas. Um adolescente, uma criança de 10 anos, ela já está vislumbrando uma profissão e ganhar dinheiro e sucesso. Putz, cara, acho que é muito mais pela diversão, pelo prazer de fazer aquilo ali, mas chega num determinado momento que tem uma bifurcação, né? Que você fala, puta, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou seguir essa carreira, eu vou persistir. E a gente já teve várias conversas e você tem experiências muito interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse trabalho de base. Putz, eu tomei essa decisão, eu fui para esse clube, eu fui para esse país. Eu acho muito legal porque hoje o empreendedor, no dia a dia, passa desafios e toma decisões desse tipo, e você viveu isso muito novo. Sim. Como falei, tive experiência de base, né, em alguns clubes de São Paulo. Depois, muito novo, né? Hoje em dia não é tão novo você já se profissionalizar. Então, com 17 anos, tive essa profissionalização. Então, entender que a coisa era mais séria, né? Então, quando você fala de brincar, da criança, de ver o lado ali que não é mais lúdico, né? Hoje a gente vê na internet garotos de 12 anos já com Instagram, já profissional ali no Instagram, né? Encaminhando para isso, que na nossa época não tinha, né? Então a gente brincava de jogar bola e chegava com 15, 16 anos, que na época era o momento certo de você saber o que você queria, fazer sua autogestão, né? E hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, com 10 anos, as câmeras já estão voltadas para quem tem uma certa habilidade e a carreira ali já está em jogo com 10 anos. Então, a equipe do garoto de 10 anos hoje, o pai, a mãe, o tio, quem toma conta, já tem todo o olhar voltado para aquilo, né? E nessa atuada, eu acho que é importante essa autogestão, que eu não me via nisso, né? Como você bem disse, mas pensando friamente aqui, o atleta, ele é um empreendedor, né? Ele tem que fazer essa autogestão dele, ele tem que saber os caminhos que serão seguidos a partir daquele momento, tomada de decisão, que é muito que o empreendedor tem, né? As incertezas da vida é igual ao empreendedor. Quando você decide abrir um CNPJ, você tem uma gestão de risco, que é a mesma coisa do futebol, né? Então, sim, passei por certos países, fui no final ali que eu decidi estudar, eu falei, olha, eu vou dar a última atacada na Turquia, fiquei lá 3 meses, eu decidi voltar porque eu sou muito família, então talvez, até brinco com você, acho que algumas vezes eu falei da capacidade de sofrimento do atleta e eu estendo isso ao empreendedorismo, mas eu coloco mais no atleta. Por quê? Porque a capacidade de sofrimento nada mais é, Rafa, do que a habilidade da pessoa lidar com certo tipo de desafios, tá? Então, a pessoa A vai lidar de um jeito, a pessoa B vai lidar de outro. E talvez naquele momento a capacidade de sofrimento era 0. Ou seja, eu queria voltar aonde o conforto estava, que era educação financeira, educação por educação, né? Cultural dos meus pais, próximo da das família, famílias, né? Próximo da família, né? Então, Exato. Tá perto do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, né? A gente viveu isso próximo naquele momento. E assim, quando você me falou essa frase, tanto que eu acho que você nem lembrava que você me falou, porque ficou bem marcado para mim, que eu falei, cara, é muito tangível quando você vê na prática, porque muitas vezes quem tá no esporte... Tem muita gente que não tem recurso, que não tem dinheiro, não tem uma base educacional muito estruturada. E essa pessoa, até pelo repertório e a vivência dele, ele morar num clube, morar embaixo de uma arquibancada, isso é muito mais...
eu não vou dizer fácil de lidar, mas ele já precisa tem vencer. isso, né? Esse cara precisa vencer, que ele tem 20 pessoas nas costas dele, dependendo dele. Então, ele prefere estender até os 28, 26, 30 anos, ganhando uma coisinha ali e aqui, porque ele sabe que em algum momento pode dar certo, como acontece aí no mundo do esporte, né? Que o cara explode tardiamente. Mas eu não tive essa capacidade de sofrimento, ou antigamente eu não sabia o que era capacidade de sofrimento, e ao longo do tempo, com a minha experiência corporativa, com todo, né, educacional, todas as experiências, eu fui criando esse aprendizado, né? Então, por isso que eu sempre falo disso, que eu acho que é super importante, que a gente traz também para o lado empreendedor, que você muito bem sabe, que empreendedores também têm isso e fecham CNPJs em 3 meses, quebram em 6, então assim, é estendido do esporte ao empreendedor, de fato, o corporativo, né? Perfeito. E eu acho que até é injusto, né? Às vezes com um adolescente, né, de 17, 18 anos, você falar que ele tem que ter maturidade para entender essa capacidade de sofrimento. Aqui a gente fala muito sobre o conceito de confiança, né? Então, o conceito de confiança, dentro da minha experiência e da minha vivência, ela é o fio condutor de qualquer relacionamento e qualquer coisa que você desenvolve. Eu tenho experiências práticas e assim, eu queria entender de você, principalmente naquele momento que você tomou a decisão e falou assim, cara, 2 momentos, né? Primeiro, quando você tomou a decisão de eu quero ser jogador, eu quero fazer aquilo ali, o que despertou, o que gerou essa confiança em você para tomar essa decisão? E, posteriormente, quando você tomou essa decisão de não ser mais, de, putz, acho que meu ciclo acabou, eu tenho que ir para outro caminho. Em algum momento, você teve que fazer uma análise, decupar um contexto e, às vezes, a desistência para alguns parece fracasso. Mas, na minha visão, às vezes a desistência é você tomar a melhor decisão mesmo. É isso. É você, de fato, falar, putz, racionalmente eu entendi que não é mais meu momento, daqui para frente talvez eu não evolua tanto. Sim. E aquilo despertou alguma confiança de você falar, putz, eu vou por aquele caminho. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre esses 2 momentos. Quando você tomou a decisão de vou embarcar nessa jornada atleta e depois quando você falou, cara, acho que o meu ciclo acabou e eu tenho que ir para outra direção agora. No início, quando eu tomei a decisão, não com essas palavras, mas eu vou te trazer uma frase aqui que acho que você já deve ter escutado, que é: trabalhe com o que você gosta, que você não precisará mais trabalhar na sua vida. Então, é mais ou menos isso. Então, eu tomei uma decisão de seguir aquele caminho naquele momento, até porque era um adolescente, e falei, quero trabalhar com isso. Só que chegou num determinado ponto, quando eu já tinha essa maturidade de, não evolução, mas de o caminho ser mais longo, as oportunidades serem mais restritas. A gente sabe como que é esse meio do futebol, todo mundo sabe, né, que vive nos bastidores. Tem um prazo de validade, Tem né? um prazo de validade, ele é hostil. Ele é hostil, igual no Shark Tank, ele é hostil. Se pudesse tocar a música do Shark para os jogadores seria excelente, porque ele é hostil. Não é fácil o dia a dia, ficar longe das pessoas que você gosta, e também tem outros interesses no futebol que eles não são visíveis, mas todo mundo conhece, e você tem que passar por tudo isso. Então, esse momento eu cheguei no meu limite e falei assim, olha, daqui pra frente eu não quero mais. Então, eu tive uma sacada de até os 20 eu vou, se não deu dos 20, acabou. Então, assim, eu acho que eu fui homem o suficiente, maduro o suficiente, de falar assim, ó, aqui deu. Muita gente não tem essa hombridade ou essa coragem de falar assim, ó, estancar o sangramento, daqui pra trás já era, daqui pra frente é um novo mundo. Foi o que, talvez até aí eu acho que eu comecei, de fato, a entender onde eu podia chegar, né? Então, aos 20, foi isso que aconteceu. E, bom, agora eu acho que vamos avançar para um novo capítulo, né? Daí para frente você optou por uma faculdade de Direito. Isso. Acho que isso deve ter alguma influência da sua família também, né? A gente sabe que seu pai vive nesse universo também. Uhum.
E daí para frente você foi indo por uma direção que hoje eu acho que sempre quando a gente olha para trás parece óbvio as coisas, né? Putz, eu entrei numa empresa e dentro dessa empresa já tinha um desenvolvimento de estar próximo de outras empresas, de desenvolver negócios, um olhar de diversificação de negócios. E assim, vocês desde o começo teve muita proximidade com empreendedores. Eu sei que no início ali você já plugou, né, num negócio que tinha a ver com futebol também. Eu acho que você falou da questão de trabalhar com algo que você gosta e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental para você começar a se encontrar, né, encontrar o seu caminho, mas da decisão de sair do futebol até plugar nesse novo negócio, conta um pouquinho como você foi se descobrindo, porque são mundos diferentes. Por mais que hoje a gente vê muita similaridade, cara, é diferente. Você vivia um universo, um repertório, até uma perspectiva, e depois você começou a ir para outro caminho. Conta um pouquinho como foi essa transição. Essa trajetória. E principalmente, como que foi essa conexão com negócios e com o empreendedor, principalmente. Legal. Vou dar um passo atrás aqui, porque eu acho válido eu voltar aonde eu comecei. Então, fiz direito, comecei como estagiário no fórum, fiquei, acho que, salvo engano, acho que era um ano e um ano, e aí você renova por mais um ano. Eu fiquei um ano, passei por todas as áreas do fórum, que acho que, né, é bem importante saber um pouco de tudo, né? Aí começa também, para mim, o empreendedorismo, que eu fui entender depois, que eu não queria só saber daquela área. Eu queria saber o todo, né? Então, um bom gestor, para mim, ele tem que partir desse já princípio. Tem que saber de tudo da sua empresa. Não existe um empreendedor que fala assim, qual que é o seu número? Você, o meu número financeiro que toma conta. Pô, então você não é um bom empreendedor, né? Então você tem que saber, não precisa saber na ponta do lápis, mas você precisa pelo menos saber o macro ali, o que está acontecendo na sua empresa. Então eu quis desenvolver todos os assuntos do fórum. Quando eu fui renovar, o juiz do gabinete falou assim, eu não vou renovar com você. Aí eu falei assim, ixi, eu acho que eu tô fazendo um mau trabalho, né? E Dr. Carlos, lembro até hoje, aí ele falou assim, porque eu me vejo em você. Tá nítido na sua cara que você não é um cara de back-office, você não fica aqui, você não vai cuidar das coisas, dos papéis. Chega um momento que você já aprendeu tudo, você quer novos ares, e eu me vejo em você. E aí ele fez um paralelo, eu poderia estar em outro lugar. Só que eu gosto desse ambiente, e dá pra perceber que você não gosta. Então, assim, eu não estaria sendo justo com você se eu renovasse. Entenda isso pelo lado bom. Quando ele me disse isso, eu falei, opa, estou no caminho certo, talvez no trilho certo, no trem errado, né? Acho que essa é a palavra, acho que essa é a frase. Então, dali em diante, eu comecei a perceber que talvez o direito fosse importante para mim, na construção de valores e tudo que integra ali, talvez o empreendedorismo, o corporativo. A gente usa direito no corporativo e usa no pessoal também. Então você entende muita coisa ali, financeiro, contábil e jurídico. Então eu entendi que deveria ir para esse caminho, só que nesse setor em outro caminho. Beleza. Saí de lá, fiquei muito feliz com as palavras dele, e um amigo meu viu que eu estava me formando em Direito e ele me chamou para tomar conta da holding dele, como braço direito. A partir daí, eu iniciei a jornada como advogado e aos poucos fui saindo um pouquinho disso, vendo que o business, negociação, o private equity, o venture capital era uma coisa que mexia comigo. Eu repliquei que eu não gostaria de estar atrás de uma mesa vendo somente contratos. Apesar de ter formação nisso, apesar de ter pós nisso, eu vi que eu precisava de algo mais, né? Que me entretesse mais. E quando eu conheci esse mundo, eu comecei a participar mais das negociações nessa hold que eu fiquei durante 12 anos, eu entendi que não era realmente o direito que mais me motivava, e sim as negociações e o empreendedorismo de fato. Então, trabalhei durante 12 anos nessa holding, num family office, tive a oportunidade de sair e integrar ao João Apolinário no Shark Tank, e presto também consultoria para algumas pessoas
e projetos com a Coral Pfeiffer também no mundo do futebol. Então, conheci muita gente boa, muitos sharks importantes e é mais ou menos isso a minha trajetória. Perfeito, perfeito. Você falou de um ponto aí que eu acho que ele é bem valioso para o empreendedor, que é o trabalho de um mentor, né? Então, às vezes, onde você menos espera, existe um mentor que você não vai pagar ele, você não vai olhar nesse momento para ele como um mentor, mas ele tem esse papel de te dar uma diretriz, de mostrar um outro caminho. E muitas vezes as pessoas se enganam, né? Que o empreendedorismo ele só faz parte de você ter sua empresa, né? Ah, putz, eu tenho a minha empresa, então eu virei um empreendedor. Muito pelo contrário. Acho que nós dois aqui somos exemplos claros de pessoas que têm trajetórias diferentes, mas sempre com uma cabeça empreendedora. Você, na sua trajetória com as empresas que você trabalhou, e eu nas empresas que eu trabalhei. Isso fez até eu lembrar uma história que a primeira agência de publicidade que eu trabalhei, super inexperiente, estava começando o mercado digital e eu acabei plugando nesse mercado muito cedo. E a agência tinha os seus serviços, então prestava alguns serviços meio tradicionais de publicidade, então comunicação, mídia offline, eventos, e o digital estava chegando muito forte no mercado, isso 2011, 12. Ninguém sabia o que era Facebook, não sabia o que era Google Direto, não sabia o que era analítico, não sabia o que era dados. E chegou um cliente falando, eu quero fazer esse serviço aqui, que basicamente era o que chamam hoje de tráfego, né? Então, eu preciso fazer uma gestão de tráfego, gestão de mídia, eu quero performance para o meu site, beleza. E aí, a gente não tinha esse serviço lá. E aí, um dos caras que trabalhava comigo, que era meu par ali, ele foi meu mentor. Ele falou, cara, você já tem uma perninha aí, eu sei que você já trabalhou com algumas coisas desse tipo, por que você não estuda e oferta para a agência esse serviço que vai ampliar os serviços da agência, vai ampliar o seu conhecimento e o seu aprendizado, e você vai começar a ter experiência prática naquilo ali. E batata. Foi exatamente isso que aconteceu. Se você virar a página de lá para cá, foi tudo que eu me desenvolvi como profissional, foi tomando essa decisão ali. E foi no início, né? Não, no início, era o início de tudo. Era início para mim, era início pro digital, era início pra agência. Que bacana. E, cara, foi um cara que, ele foi meu mentor. Ele só abriu meu olho e virou uma chave na minha cabeça. E falou assim, cara, vai. Isso. E eu acho que essa experiência que você contou é muito interessante porque às vezes você pode ficar anos infeliz num lugar, não se encontrar porque não teve um mentor que virou uma chave em você. Que só disse uma palavra, uma frase amiga. E aí, se você souber encaixar isso pro seu dia a dia, né? Pra dentro de você, você entende o que o cara quer falar. E ele construiu uma coisa que ele te deu coragem. E gerou confiança para você tomar uma decisão. Isso é muito interessante. Bom, entrando mais no universo do empreendedor, porque eu sinto que a gente trabalha com grandes empresas, né? Então, muitas vezes, para a gente é muito familiar esse relacionamento de um investidor, de um family office, de uma holding. São termos que, às vezes, o empreendedor nem entende o que é. E como essas dinâmicas acontecem. Mas acho que é legal você traduzir um pouquinho como que é essa dinâmica de um lado, um investidor, e do outro lado, empresas que podem se conectar a esse investidor e se beneficiar em crescimento, em evolução, em estrutura. Conta um pouquinho como que é essa dinâmica de um investidor olhando para empresas, e às vezes empresas que nem consideram isso, muitas vezes estão catando cavaco, querendo fazer tudo sozinho, e às vezes tem um investidor, tem alguém que pode mentorar, que pode te direcionar. Conta um pouquinho isso, porque confesso que até eu não tenho a mesma profundidade que você, e eu acho que tem empreendedor do outro